Salve, salve nação, mais um vídeo pra vocês. Não se esqueçam, deixem seu like e se inscrevam no canal. Dia 30 de março, sem ser esse sábado que é data FIFA, o outro sábado, tem Nova Iguaçu, tá? Jogo fora de casa. Sábado. Sabadão. Que aí não dá porque no dia 2 tem esse jogo que a gente vai transmitir com Milionários, certo? Também fora de casa. Então não dá pra ser domingo, sabadão. Bogotá. Aí depois... Esse jogo vai ser no Campim. O Milionários vai ter um show no estádio dele. O que acontece? Vai ter Lollapalooza depois, então esse jogo é às 19 pra você assistir com calma, quebra Libertadores na ESPN. E porque tem que liberar imediatamente após o jogo o estádio para a organização do Lollapalooza. Perfeito. Aliás, entre os dias 6 e 7 de abril, o jogo de volta com o Nova Iguaçu. Que aí pode ser ou no sábado ou no domingo. No dia 10 tem o Palestino em casa. Aí são 2 jogos fora, envolvendo a decisão do Carioca, e 2 jogos dentro de casa, envolvendo a decisão do Carioca, tá? Apesar que o Nova Iguaçu é fora, mas convenhamos, né? Entre os dias 13 e 14, Atlético Goianiense, jogo fora. É o Brasileirão. 17 e 18, você vê que não tem uma semaninha ali. Não tem uma semaninha, é um colado no outro. Entre os dias 17 e 18, São Paulo em casa, e entre 20 e 21, Palmeiras fora. Eu já tô cansado só de pensar. Não, aí olha só o drama. Tá bem que é o elenco do Flamengo, hein? Depois de você pegar o São Paulo em casa e o Palmeiras fora, você vai pra altitude de La Paz, Bolívar, no meio da semana. O jogo mais difícil da fase de grupos da Libertadores. Pra voltar, pra pegar um clássico com o Botafogo em casa pelo Brasileiro. Ufa! Não, calma aí que ainda tem a outra coluna ali. Vamos lá, meu filho. No dia 1º de maio, que é um feriado, aí o Flamengo entra na Copa do Brasil. Primeiro jogo da nova fase ali, onde entram os times da Libertadores. 3 dias depois, é o Bragantino fora. 3 dias depois, o Palestino fora, tem viagem. E aí você volta para sua casa para enfrentar o Corinthians, entre 11 e 12. 3 ou 4 dias depois, você recebe o Bolívar. Porém, 3 ou 4 dias depois, você tem o Vasco, que já é o clássico. No dia 22 é a volta da Copa do Brasil, a gente não sabe qual vai ser o adversário. 3 dias depois, o Grêmio em casa. Pai do céu, hein? E no dia 28 de maio, Milionários em casa. Senhor Jesus, não há paz, não há sossego, porque onde tem adversário, de repente, mais fácil, tem viagem. É a tal da logística lá, Rodrigo Bueno. É que, aliás, eu discordo. O terror que você tá pintando aí, eu vejo o terror ao contrário. Todos esses adversários aqui, ó. Todos esses adversários, Nova Iguaçu, são inferiores ao Flamengo, beleza, você vai dizer isso? Caramba, eu vou pegar o Flamengo. Todo mundo olha ali, quando é que é o dia que eu vou pegar o Flamengo? Meu Deus, espero não ser goleado nesse dia. Eu concordo com você. O problema todos são inferiores ao Flamengo. Todos. O Palmeiras ali de elenco... Ainda ele teve a sorte, e eu defendo o Nova Iguaçu, de fazer a final do estadual contra um time pequeno que ele vai jogar as duas em casa. Por favor, mantenha a tela. Olha essa sequência. Olha essa sequência. O problema, cara... Recebe São Paulo. Fisicamente, olha que pega drama. Palmeiras fora, aí vai pegar o jogo mais difícil da Libertadores na altitude, volta pra pegar o Botafogo. Beleza, tem elenco pra isso, é o maior elenco da América do Sul mas é uma sequência pesada. Não devia ser assim. Não, o Bubu tá armando a cama pra dizer que é uma mulher. Se não ganhar, ele vai ver. O Landinho reclamando do grupo do Flamengo na Libertadores. Em 2 meses... Gente, peraí. Eu entendo, tem elenco, mas assim, em 2 meses... 58 dias você tem um jogo a cada 3 dias. É o que eu ia falar. Em 2 meses são 18 jogos. A gente faz a seguinte pergunta, né? 18 treinos o Tite consegue dar? Nenhum. Pronto, então, agora vocês estão destrinchando, é isso aí. Aí é difícil. É isso aí. Mas aí também... E os adversários? Eu posso só fazer um contraponto? Eu posso só fazer um contraponto? Pode, por favor. O calendário é uma loucura, a gente vai falar isso todo ano, a gente vai fazer tela pra tudo que é time que tá jogando final de estadual, Copa do Brasil, Libertadores. Porém, contudo, entretanto, há alguns bons anos, o Flamengo não tem o período pra jogar só estadual que teve esse ano. E o Tite fala isso internamente. Quando tem os 12 jogos ali que o Bubu questionou, o Bubu queria demitir o Tite em dezembro, vocês lembram, né? Isso. O Bubu queria a cabeça do Tite em dezembro. Não ganhou o brasileiro. Perdeu o brasileiro. Não serve, mentiroso. Rua! Ali em dezembro, foi mal. Ali em dezembro, era uma situação atípica, porque o Flamengo tinha férias. Lembra? Férias, até pra marcar férias antigamente era um problema no Flamengo. Férias, você não tinha... por ônus da temporada abençoada pelo Bubu, né? Ou não abençoada. Zicada. Por ônus da temporada passada não tinha advogado do São Paulo. Recopa, não tinha faca no pescoço. Você tinha um estadual. Você foi a Belém, você foi a Orlando, você voltou.
Então, assim, não tem tempo para treinar, mas há algum tempo também o Flamengo não teve a quantidade de semanas cheias, uma pressão reduzida. O Tite, ele teve quase que um pouco mais de 2 meses, podemos dizer, para chegar na fase aguda do Fla-Flu, final estadual, Brasileiro e Libertadores. Só estou colocando um contraponto, porque a situação é diferente dos outros anos. Essencial, e ele sabe disso. E ele acha internamente, o Flamengo sabe, que o grupo tem condição de suportar isso aí. Perfeito. Só para pontuar. Eu concordo com você. Porém, vou fazer o contraponto ao contraponto. Por favor. Que o Flamengo vai entrar em todos esses jogos, ou quase todos esses jogos, com exceção do jogo contra o Palmeiras, o outro vai entrar como o favorito do jogo. Isso é indiscutível. Porém, o melhor jogo do Flamengo até agora foi o jogo do Flamengo de ida contra o Fluminense agora na semifinal. Melhor jogo da temporada, talvez, de uma equipe brasileira. Com uma marcação alta muito agressiva. Para você fazer isso, você precisa ter uma condição física ideal. Que é um time muito bem treinado. Não dá para fazer isso com essa quantidade de jogos. Isso é uma dúvida. Cara, o time reserva do Flamengo tem a obrigação de ganhar do Nova Iguaçu, de se classificar nesse grupo da Libertadores, que não é lá da gente. Vou colocar já para te ajudar. Vou chegar ali. O pior vai ser quando tiver a Copa América. Vamos pegar a sequência do Flamengo, que a gente não sabe ainda. Quando tiver lá na Copa América... Já tem a tabela. Do brasileiro, mas você não sabe como vai ser a Copa do Brasil. Já vou chegar ali. Dá para cobrar do Flamengo o resultado, eu concordo com você. Dá para abreviar. Por outro lado, não dá para cobrar o desempenho. A qualidade de jogo que a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Fluminense. Porque eu espero o Flamengo repetindo e até melhorando o que ele fez contra o Fluminense diversas vezes na temporada. Mas eu não tenho como esperar isso constantemente com esse calendário. Não, e assim, tem um detalhe. Eu esperar isso é maldade com os jogadores do Flamengo. São 18 jogos... Resultado, sim. São 18, né? Eu fiz as 18 jogos em quase 12 dias. 18 jogos em 58 dias. Isso. Só que desses 58 dias, se puder mostrar aí de novo... Olha a tela aí de novo, por favor, gente. Eu ia pegar... É Yasmin que está jogando a tela aí? Só para... Grande Yasmin. É só para vocês verem aí a quantidade... Não. O Zé que é a tela dos jogos. Dos jogos. A gente já fala. Yasmin, a gente já vai falar disso, sim. O Zé quer falar de logística. Ele quer falar da logística. Eu tô preocupado com a logística minha para ir pro Lollapalooza. Não vai ser fácil. É só para vai jogar bola lá? Não, vou apreciar o Wink. É só para vocês terem um pouco a noção, pra gente ter um pouco de noção, né? Milionários, viagem. Então conta aí, uma viagem. Uma viagem. Né? Atlético Goianiense, viagem. Com jogo, né? Sim. São Paulo, também é viagem. Palmeiras, uma horinha. Palmeiras é viagem. Aí o Bolívar viagem com altitude. Bolívar é viagem. Mas é só uma horinha, não interessa. Você tem deslocamento, uma hora de avião, mas você tem saída do Ninho de Urubu, avião, sim, volta Bragantino e Palestino, mais duas viagens. Depois você tem Bolívar dentro de casa, né? Vasco fora, dentro de casa, a volta da Copa do Brasil é uma viagem. Uma viagem. Grêmio e Milionários. Né? Então você vê aí. Mas 7 viagens. 7 viagens. Em 58 dias você tem 18 jogos e 7 viagens. E isso tudo você tem 3,3 dias, né? Que foram os cálculos aqui, para você ter jogo. A cada 3 jogos. 3 dias, vamos acrescentar. A cada 3 dias você tem um jogo. Você tá voando com viagem. Tá bem demais. Então você imagina para recuperação. Mas o elenco é bom. Eu concordo, o elenco é bom. O elenco do Flamengo, ele é feito para isso. Ele foi criado para isso, entendeu? Só que você está lidando também com seres humanos. E a gente não esquece, do outro lado, existem times também que vão se preparar para jogar contra o Flamengo. Claro. Então você tem as dificuldades. Isso não impede que o Flamengo seja considerado favorito? Não. Eu acho que o Flamengo tem condições e qualquer jogo que você fala assim, esse Flamengo é favorito, esse Flamengo tem um elenco melhor. Vai jogar o jogo de igual para igual. Já está nas oitavas de final da Libertadores, não há como o Flamengo ser eliminado. Né? Agora, você vê a quantidade de jogos, o quanto é complicado. E olha que eu sou um dos caras que, você sabe que eu ia falar isso, Zé, que você é o cara do sangue nos olhos ali, vamos jogar todas. Eu sou um cara que bato no pé para falar, olha, o jogador tem que jogar. Né? Eu acredito assim que você vai ter uma sequência de 4, 5 jogos ou 3, 4 jogos para cada jogador. Só uma coisinha pra gente ser justo. E aí depois ele vai começar a mesclar. Essa tabela, se a gente for pegar, o Fluminense vai ser a mesma coisa. Sim, o Palmeiras vai ser a mesma coisa. Eu falo, todos. Pega do Real Madrid. O Real Madrid vai ter o Barcelona, vai ter o Manchester City. Sim. Ô, Bubu, na época vai ser todo mundo na mesma. O que diferencia é o potencial do seu elenco. Se eu não me engano, por favor, aí, fãs de esporte, quem puder me ajudar aí, eu lembro que na época a gente fez o questionamento, né, o Milan
do Pirlo, Gattuso, que ganhou tudo, que jogou todas as Milan competições, do Kaká e tal. Se eu não me engano, eles jogaram todas as competições. Eles chegaram até o final da Champions, Mundial e tal. Deve jogar 60 e poucos jogos, 58 quase, acho que foram 70 jogos. Chegou nisso? Acho, por isso que eu tô pedindo, mas faz tempo que a gente conversou sobre isso, acho que são 70 jogos, se puderem me ajudar aí. Mas o que eu quero dizer assim, o calendário, ele tá... Opa, que é isso, Bless? O café que tá chegando. É tá muito tudo bem. creme. Não vamos cair de novo não, hein? O calendário vai ficar complicado, sabe por quê também? Porque o Campeonato Brasileiro vai ser mais forte esse ano. Muito mais. Sim. Vai exigir muito dos clubes. Então, às vezes, a gente está falando assim, o Flamengo tem 2 equipes. O Palmeiras, eu não sei se vai ter. Sabe quem deve estar gostando de ver isso? Quem? Tchatcho Kudê. Tchatcho Kudê, o Internacional. Mas olha pra isso e mas fala... ele vai ter uma coisinha aqui ali também do grupinho dele, da Sula. O americano joga o time reserva e classifica pelas costas. O Inter também, com o time reserva vai passar na Sula. Pé nas costas. Naquele grupo. E o Inter, a prioridade é o brasileiro. Sim, mas eu acho Brasileiro, que... ponto. E a expectativa... quando a Sul-Americana se abre, expectativa, título internacional. A gente falou isso essa semana. Você, inclusive, defendeu da importância, da valorização, do tamanho da Copa Sul-Americana. Mas o Inter precisa quebrar o O problema é que a expectativa para cima de todos esses clubes brasileiros, a expectativa vai ser gigantesca. O Flamengo vai ter que golear sempre, o Palmeiras vai ter que ser sempre Por isso que eu intenso. falei que eu não posso esperar o desempenho como na o semifinal. Fluminense, eu posso esperar resultado, ganhar. O Fluminense vai ter que Desempenho. jogar, o Fluminense vai ter que jogar todo o jogo como ele jogou a final da Libertadores ou a final da Recopa, quer dizer, lá em cima, tal. Se essas equipes não mantiverem um Mas padrão, é impossível você aguentar esse pique da remada. Aí que tem que ter o elenco. O que eu tô falando, essa é a dificuldade. O que eu falo sem esperar isso, porque eu acho futebol uma fábrica de emoções. E cada vez que o time está em campo, todas as outras coisas, as dificuldades, quem torce pelo time, parte de quem torce, não pensa nisso. Mas, no final das contas, vai chegar um momento em que o ideal, eu não estou falando que precisam fazer isso, o ideal seria que os torcedores do Flamengo tivessem um pouco de paciência no que diz respeito ao desempenho, por apoio daqui para conseguir o resultado. Mas não sei, se você diz aí. Vamos colocar a tela, porque é o seguinte, a nossa... Yasmin, como quiser. Manda ver aquele time lá que você colocou agora há pouco pra gente falar. Yasmin, a sobrevivente? Yasmin é sobrevivente, essa maravilhosa Yasmin. Olha lá, ó. Eu jogo com o Rossi, mas eu tenho o Matheus Cunha. Eu tenho o Varela, mas eu posso ir de Wesley. Tá. Eu tenho o Léo Pereira e Fabrício Bruno, mas eu posso ir de Davi Luiz e Léo Ortiz. Tá. Se eu não puder contar com o Ayrton Lucas, eu tenho o Vinha. Pulgar, legal. Acho que o Vinha vai acabar sendo titular. Eu também acho. Se não tiver o Pulgar, esse menino Igor Jesus está dando o que falar. Concordo. E tem o Alan também. Lá na frente vou ter o Gerson. Certo? Calma, que demora, hein? Calma, Vai ter que saudável em algum demora. momento. Mas se eu não tiver o De La Cruz, eu tenho o Vitor Hugo. Aí tem uma diferença boa, mas o Vitor Hugo, quando entra, dá conta do recado. É que não vai comparar, que aí vai ficar difícil. Luiz Araújo ou Matheus Gonçalves. Aí é brincadeira, né? Porque se eu não tiver o Everton e o Pedro, tem o Bruno Henrique e o Gabigol. Não, mas aí eu tenho que... É uma dúvida. Olha as opções do Flamengo para encarar essa... Mas, William, a dúvida não é tão matemático assim. Eu vou jogar uma pimenta. Tudo bem, mas algum time Eu acho que tem... você vai falar do que eu tô pensando. Eu vou jogar uma pimenta aí. Fala aí. Eu vou jogar uma pimenta. Qual o Gabigol? Não sei. Não é nem isso que eu tava pensando. Não, porque o Gabigol, no meio do ano agora, ele pode assinar um novo contrato. Não, mas o Gabigol deu uma entrevista jogando bem. O Gabigol deu uma entrevista recente. O Gabigol deu uma entrevista recente lá pra Comebol. Se ele sair, ele vai sair por cima. Mas a torcida, tudo isso. A Comebol fez uma matéria aí recentemente e tal, até agora, sorteio e tal. Falou com o Gabigol. Porque o Gabigol tá, acho que há 24 gols de ser o maior artilheiro da história da Libertadores. Ele fez gol em todas as finais de Libertadores, cara. E ele já tem 30 gols em Libertadores. 30 ou 31, se eu não me engano. 30 ou 31, né? Você tá louco. 30 ou 31 gols ele tem. Se você O quiser Spencer, que é o maior falar com a artilheiro, gente, tem 54. O Spencer sério? tem 54, então ele tem 30. O Spencer tem 54, ele tá a 24. Então eu fui questionado, porque ainda é jovem. Pode ter muitas... 28. Ô, William, você é jovem com a sua idade? Não é? Pode até... Não pra jogar futebol. Isso é um estado de É que espírito. você não tem ido na nossa pelada. Corneta falou que Tem não pra 31 jogar gols. futebol. Obrigado, Marcelo. Tem 31 porque tem aquele gol pelo Santos. Mas me é, decepcionei. ele não é jovem pra jogar futebol? Não dá. Quem, eu? É. Não, pra jogar futebol, não. Pra jogar no gol, sim. A gente engana bem. Goleiro pode até 40 e poucos em alto nível, né? Eu de goleiro eu vou até 90. Jogaria no seu time, Biner? Oi? Jogaria no seu time?
No campo? É. Não, no gol, pô. Não, futebol de campo. Futebol de campo? Não essa coisa que você chama de futebol, que não é futebol, que é society. Eu jogo no sintético, eu jogo na Society não é praia. futebol. Eu jogo no... Society é uma modalidade de alguma coisa que tem a ver com Eu jogo futebol. de botão, se você quiser, não tem problema. Também não é futebol. Bom, eu adoro. Jogo, não tem problema. Futebol é futebol de Bora. campo e futsal. Por isso que o Prato se derrubou do comando técnico da equipe lá. O time foi implodido depois disso. Os resultados. O Prato te O time derrubou. caiu agressivamente. Você sabe disso. O negócio é o seguinte. Muito papinho paralelo. Aí não O dá. negócio é o papinho. seguinte. Aí não dá, aí O não negócio dá. é o Muito, seguinte. sabe? O fã de esporte tá aqui esperando a Aí gente. o Gabigol falou o seguinte. Falou que se ele permanecer no Brasil, né, ele tem sim essa vontade, mas é legal, coletivo é aquele papo, né? Coletivo que importa, títulos e tal, etc. Mas que ele permanecer no Brasil, a ideia dele realmente é atingir essa marca e tal, mas ele precisa permanecer disputando Libertadores, etc. e afins. Que a forma dele disputar Libertadores é o quê? Permanecendo no Brasil. Quando eu tô imaginando que o Gabigol vai jogar na Argentina, na Colômbia, no Equador e tal, ficando no Brasil mesmo. Então, assim, só que ele fala, tendo mais oportunidades, entrando mais em campo, né, tendo mais jogos, aí, claro, um coletivo ali jogando, entrando em campo, obviamente a chance é muito boa de chegar lá. Ele vai ele vai ter essa quantidade de oportunidades aí, nesses jogos todos aí? Em primeiro lugar, o que importa é o Flamengo, não é o Gabigol. Você levantou a bola do Gabigol. Vamos por partes. Importa o Flamengo, não o Gabigol. Claro que importa. Se o Gabigol for bom pro Flamengo, sim. Eu acho que tem uma pegadinha nessa fase de grupo da Libertadores, porque vocês fizeram um time alternativo do Flamengo ali. Eu não acho que o time vai entrar, posso estar errado. Totalmente alternativo? Sim. Também acho que não, vai mesclar. Aí eu começo a cogitar. Você, por exemplo, poupa o Arrascaeta, por causa da sequência em um jogo. Vai ter que poupar. É Gabigol como segundo jogador de frente ou coloca o De La Cruz que pode fazer a função do Arrascaeta? Mas tem que tirar o De La Cruz do jogo anterior. Mas eu acho que o Gabigol... Como vai ser feita essa mescla? Eu acho que vai depender muito do adversário. Depende onde vai ter espaço. Os adversários mais fáceis dessa sequência são os da Libertadores. Nova Iguaçu. Com exceção o jogo do Bolívar fora. Que aí só porque é uma questão de altitude. E aí, como o Gabigol não tem atuado nos jogos mais difíceis do Flamengo, talvez os jogos da Libertadores sejam os ideais para você colocar o Gabigol. Exatamente quando ele pode fazer Cara, eu vou recorde te de falar. gols. O Bruno Henrique tá na cola. Você falou os números do Gabigol. O Bruno Henrique tem 20 e poucos gols. Ele também já tá brigando. Então, se o Gabigol não joga o Bruno Henrique, é capaz o Bruno Henrique passar o Gabigol. Eu acho que o Pedro, se continuar assim no Flamengo, também daqui a pouco. Eu acho que o Tite hoje tem o desenho dele, que é o time que a gente tá vendo, né? Nas últimas semanas, do meio pra frente. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz, Cebolinha e Pedro. O time tem esse Tite. O Tite tem esse time na cabeça. A partir daí, eu tô com o Zé. Aí ele vai pegar a planilhinha lá que o Zé gosta, a fadiga, o meu adversário. Como é que eu vou começar? É um adversário que eu começo pressionando, é um adversário que eu espero, eu consigo esperar por causa do próximo jogo que eu tenho. Eu vou com uma formação que eu consigo esperar, eu boto o Gabigol, talvez para ele ter campo para atacar uma linha atrás da zaga. Eu boto o Bruno porque eu preciso, não sei, descansar o Cebolinha. Talvez eu não vá precisar tanto de uma recomposição de um outro lado. Eu boto o Bruno. Ele já tentou o Bruno no lado do Luiz Araújo, lembra? Direito sim. Então, eu não sei, eu não vou ter o Arrascaeta. Será que eu posso tentar uma outra coisa? Eu acho que não vai ter exatamente esse time A e time B. E a mescla não vai ser uma coisa de time alternativo. Também eu acho que o Flamengo hoje tem uma capacidade física melhor que a dos últimos anos, só que a gente também precisa entender quando começar essa maratona, né? Porque até agora só tinha o estadual ali. E eu acho que o Tite vai muito de alteração pontual, não vai entrar no número de rodar 6, 7 durante o jogo, não. Tem uma dinâmica hoje no futebol brasileiro, no futebol internacional, que é o lance das 5 alterações. Então ele também vai calcular. A gente vai jogar 45, 60 e consegue jogar quarto e domingo. Fazer resultado no primeiro tempo e segurar o jogo no segundo. E o que é o Tite se não isso, entendeu? O Abel faz muito bem isso. O Abel com 65 minutos, dependendo do resultado, ele começa a tirar. Ele já começa a mexer. Aliás, isso é mais uma coisa sobre o Flamengo, por exemplo, alternativa. Hoje a gente vê o Flamengo com um jogador de velocidade, é o da direita, o Luiz Araújo. Cebolinha vem um pouco mais por dentro, né? Aí tem o Ayrton Lucas que passa. O elenco é tão bom que ele pode inverter. Se ele coloca o Vinha, que consegue segurar um pouco mais, ele pode ter o Bruno Henrique na esquerda, né? Para poupar quando é necessário o Cebolinha, porque aí a recomposição do Bruno é importante, mas o Vinha segura um pouco mais. Se ele tem o Varela na direita, e precisa que o jogador recompor, de repente o Gabigol tem um pouquinho mais de dificuldade de recompor, o Varela também segura mais. Então ele tem
como fazer os encaixes o tempo inteiro. E para isso, repito, ele precisava treinar a equipe mais. E ele não vai ter esse tempo, por isso que eu tô falando. Fisicamente e por falta de treino, eu continuo achando o Flamengo favorito em quase todos os jogos, a não ser uma ou outra partida que no máximo é equilibrada. O Flamengo não é zebra nunca, mas a gente em alguns jogos não pode exigir desse time um desempenho de nível tão alto agora nessa data e pode FIFA, exigir resultado. A tal da maratona, que eu já falei que todo mundo vai passar, muita gente vai passar, o Flamengo, como todo mundo agora, tá descansando com a data FIFA. Então eu não acho que é um terror. Mas dessa puxão desses jogos para agora... O Flamengo, inclusive, já folgou segunda e terça. Então não é esse desespero todo. Mas aí também tem outra coisa. Aí você já tá treinando sem Vinha, sem Pulgar, sem Arrascaeta, sem De La Cruz. Como esses caras voltam a Gerson fora. A seleção é o perigo para lesionar jogador, não é? Porque o que a gente também vê por aí, tem isso, né? também tem isso. Volta lá a tela, por favor, pra gente fazer Treino é um perigo para lesionar o jogador também. Olha lá. Treinar. Jogar bola é um risco danado. É o seguinte, sair de casa já é um risco, cara. Dependendo do treinador. Quando eu saio de casa pro trabalho já é um risco. Pelo menos se machuca trabalhando para quem te paga o salário. O São Paulo, todas as vezes que tinha data FIFA, tinha sempre jogador lesionado. Exatamente. Sempre. E o time. Olha, e sempre que voltava da data FIFA, o time voltava pior, não sei porquê. Vamos lá. Olha a sova do Red Bull. Veja só. Lembra disso? Nossa, é o seguinte: o Flamengo tem 2 jogos ali pela Libertadores que são Milionários e Palestino, certo? 6 pontos. Então, aí. Esse é o ponto. 6 pontos. 6 pontos pro Flamengo ali. Já dá aquela folgadinha ali no grupo, né? Já dá pra negociar no Brasileiro? Tipo, vamos fazer o seguinte, já temos 6 pontos, então vamos forçar aqui contra São Paulo e Palmeiras que a gente precisa e de repente faz aquela mescla contra o Bolívar? Você tem que escolher se você tem que escolher se você quer aumentar a chance, porque nada é certeza, de ter a melhor campanha da primeira fase da Libertadores para garantir todos os jogos, se chegar à semifinal, resolvidos dentro de casa. Hoje isso é menos importante. Força. Então, hoje isso é menos importante. Mas é uma escolha. Antigamente, quem fazia a melhor campanha pegava a pior campanha dos classificados. Sim. Hoje não se pode sortear. Porque tem uma coisa que é essencial e que não é mais. A final é única. Porque quando a final era em 2 jogos, você resolveu o título em casa. Então, mas até isso não tem hoje. Já a final é jogo único. É um jogo só. E vai ser na Argentina. Final é jogo único. E o Flamengo tem um timaço desse de fora, não é ter problema nenhum. E final, jogo... River? Acho improvável. Se for. E final com um jogo só, você despreza os times argentinos. E final com um jogo só, muitas vezes, dependendo da forma como você chega, ou do time como chega, você acaba perdendo aquela vantagem. Você lembra do ano passado, não? Porque o Boca, River e tal, o jogo Boca e River, na final, Boca e River não, Boca e Fluminense, foi difícil. Foi complicado. Foi um jogo duro. Só lembrando que o fato de ficar em segundo lugar, o Flamengo é que aí era um outro momento, era outro treinador, era uma outra situação, um ano zicado do Flamengo. Mas assim, o Flamengo decidiu contra o Olímpia fora de casa e abraço. Então, o Boca do Riquelme cansou de classificar em segundo, o River do Galhardo e... O Boca do Riquelme tirou o Palmeiras. Não, então assim, um time poderoso, né? O que manda muito é a questão técnica, é jogador bom. Arbitragem. Ajuda de vez em quando. Mas é o seguinte, o time do Flamengo, se tiver que decidir fora contra qualquer time, o Flamengo é favorito mesmo. Não deixa... mas eu pergunto, volta a tela lá, por favor. Volta a tela lá, por favor. Porque é o seguinte, vamos lá, tudo bem. Tem essa obsessão, esse negócio de ser a melhor campanha, ser a melhor campanha pra decidir em casa, vamos fazer 18 pontos e tal, não sei o quê. Tá. Mas o Flamengo, ele tá pensando em todas as frentes. Esse elenco aí não é pra dividir a atenção. Claro, se depois a coisa se apresentar de alguma forma durante o ano, ok. Mas é pra tudo. É pra Copa do Brasil, é pro Brasileiro e é pra Libertadores. Não dá, de repente, pra... Eu concordo contigo. Cravar os 6 pontinhos ali contra Milionários e Palestino. E aí, cara, você começa a fazer aquela gordurinha boa no Brasileiro. De repente você conseguir ganhar do São Paulo, joga com o time principal contra o Palmeiras, né? Ganhar do Palmeiras. De repente ganha do Botafogo colocando... Bira, não fica bravo, porque pode ganhar do São Paulo. Não vou pedir pro Flamengo jogar contra o Flamengo. É favorito? É favorito, né? O campo pode dizer outra coisa, mas não, o Flamengo vai estar muito desgastado. Então, São Paulo do Carpini agora tá descansando, focando nesse jogo. Mas ele pode não estar desgastado. Ele pode se poupar ali, ó. Tripudiando o tricolor. Totalmente. Impressionante, né? Você vê? E ali no Brasileiro já começar a dar uma atenção e negociar aquele jogo com o Bolívar, um empatezinho com o Bolívar tá bom, negocia, e aí você já começa bem o Campeonato Brasileiro pra fazer uma gordura lá pra frente? Hein, ô Pedro? Porque os dois aqui só estão pensando no São Paulo. O que eu faria? Fala, eu, por exemplo... Iguaçu, Milionários, Palestina, Atlético Goianiense, Palmeiras, Bolívar, Botafogo,
Bragantino, Vasco, Grêmio, só se fala de São Paulo. Eu negociaria... Fim de jogo grande. Não, posso ser o Tite? São Paulo tá na pauta? Não, vocês acabaram de colocar. Pode, o Carpini, não sei o quê. São Paulo, que não sei o quê. Esse programa não fala de São Paulo praticamente. Não. Ele tem razão. Se não fosse o Bubu, a gente estaria em São Paulo. É isso aí. Eu tô aqui pra isso. O Bubu chama a pauta. O Marcelo põe o São Paulo na pauta, só o Bubu. E é duro eu, carioca, ter que falar do São Paulo. Sabe quando vocês falam do São Paulo? Quando o São Paulo perde. Quando ganha, vocês não falam. Nova Iguaçu, Faz parte. primeiro jogo, E ele fala pode botar que... time reserva. E o Birner fala que o time dele é o Rosário. Isso é o Rosário. Se você pegar de todos os jogos ali, pega todos os jogos ali, a tal da logística, que é uma equipe muito forte, na Libertadores. Vamos ouvir o Bubu aí, olha lá. Tem Fala aí, duas viagens que são mais longas. Não vou falar que é difícil. Entrar num voo bacaninha, ainda mais se for fretado, né? Primeira classe, tudo bonitinho, e daqui pra Bogotá, pô, eu quero ir. Me coloca, eu vou estar feliz. Vai pra Turquia. Entendeu? E o outro é pra La Paz. Ali é complicado porque você tem que ir pra Santa Cruz de la Serra, você fica ali um pouquinho, vai em cima. Ali sim a logística é um pouquinho mais forte. São os dois jogos. Bogotá. Na véspera desses dois jogos, põe time reserva. Então, o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, o time reserva do Flamengo pode dar conta. Vai ser onde? Vai ser no Maraca, né? É Maracanã para todos, né? Então, o meu Nova Iguaçu vai poder jogar no Maracanã, né? Mas sabe que seria legal? Vamos poder mandar o jogo no Maracanã. Mas sabe que seria legal jogar com os titulares? Porque o time tá um tempo sem jogar e é legal dar mas ritmo aí, nesse jogo, cara. solta os titulares contra o Milionários em Bogotá. Aliás, é o clássico Milionários contra Bilionário, né? Porque hoje o Flamengo é um time que fatura 1 bilhão e 300 milhões. Você sabe que bilionário é melhor que milionário. Sabe que desde que eu ouvi alguém fazer essa piadinha, tem uns 3 dias, eu falei, nossa, como é que o Bubu ainda não soltou essa no programa? Não, mas eu tava aguardando o momento. Tá bom, vamos lá. Você conseguiu fazer com que o Birner tirasse o óculos. Você tem Não enxergo nada. Mas ele só precisa escutar. Tô enxergando nada. O F90 você não precisa ver, é só você escutar. Aliás, você pode ver dentro da plataforma, né? Porque o visual aqui não é forte. O visual, quando tem o Eduardo de Menezes, fica mais bonito, né? Bonitão sem óculos. Ficou bonitão sem óculos. Então, é o seguinte, aí depois, na véspera do jogo do Bolívar... Não, no jogo do Bolívar, reserva também. Manda pra altitude, reserva. Se ganhar, ganhou. Se empatar, empatou. Se perder, perdeu. E aí, mesmo assim dá pra fazer um papel digno. Que eu tô concordando. Entendeu? É tão fácil você pegar quais são as viagens mais... Depois, vai viajar pra pegar o Palmeiras em São Paulo. Meu Deus, pega a ponte aérea lá... Sai ali, em 45 minutos tá aqui, fica aqui no hotel bacanão, vai lá no Allianz Parque. Mas o meu ponto é mais ou menos o que você tá falando. É o seguinte... Tem mistério, mas no Allianz Parque não é assim. Meu Deus. Não, mas uma coisa achei engraçada. Vai lá no Allianz Parque com qualquer... Quantos jogos você acha que o Palmeiras vai perder em casa esse ano? Palmeiras? Perder? Se fosse tão fácil assim... Na média, acho que na média o Palmeiras perdeu um jogo pro brasileiro em casa. Se você pegar... Teve um pro Ceará, hotelzinho bonito, vai lá contra o Palmeiras. Time do Abel. Vamos lá. Contra o Palmeiras aqui, velho. Vai ser quitute. Vai ser um salsichinho ali. Não tem pegada. Shopping antes do lado. O Flamengo quiser me contratar pra fazer a logística, que eu sou o cara que eu acabo com qualquer... Pedro Ivo pediu a palavra. Vai, Pedro. Cara, só um detalhe. Ele arrumou o terno pra falar, cara. Vai ver uma coisa forte. Dá uma ajeitadinha aqui, quando o Flamengo joga até em São Paulo... Por favor, dá uma ajeitadinha assim. Aí, por favor. Quando o Flamengo joga até em São Paulo, acaba o jogo 11h30, 9 horas, 11 horas, meia-noite. Você sai, aí você vai direto pro aeroporto, aí você pega o seu voo fretado aqui, você volta, aí você chega no aeroporto do Rio, você vai ou pro CT pegar o carro, alguém vai te buscar. Você chegou em casa 3, 4 da manhã. Só vai dormir às 6. Você tem que fazer recuperação. Adrenalina do jogo. Pô, você quer dizer pra mim que não impacta nada? Eu vou repetir o que eu repeti naquela vez. Melhor não fazer. O Flamengo tem que desistir. Da WO, pega alguns jogos aí que dá WO, porque é muita pressão. Você tem que sair do Rio de Janeiro e atravessar ali para outra cidade. E aí tem um adversário que tá lá esperando você para jogar e dá um trabalho danado. Tá e tem 90 minutos o jogo, mais os acréscimos que cansam muito, entendeu? Falou que então melhor da WO, não joga. Alguém falou que tem pressão e que é impossível por isso? Ou eu tô só explicando que não é exatamente o que você falou? Não é. O futebol, o cara já tá acostumado com isso. Você acha que isso não entra em campo? Cansaço, por exemplo, o Flamengo fica no Rio de Janeiro. O Zé tem lugar de fala nisso. Eu sei que você Zé Dias tem lugar de fala nisso. Pega o Fortaleza. Quero ouvir o Zé daqui a pouco. Pega a logística do Fortaleza. Alguém fez a matéria só na Libertadores, os times que vão se deslocar mais. Mas pega um time como o Fortaleza. Esse sim deveria estar preocupado. Mas isso porque ele tem que ficar... Entendeu? Não, agora você fala todo ano. A maioria dos times do Campeonato Brasileiro ficam no eixo aqui, sul-sudeste. As viagens não são longas.
é longa pros times do Nordeste. Esses sim sofrem com logística. E às vezes pra você ter que ir pra algum lugar, tem que fazer... Mas aí você tá desvirtuando o debate. Conexão, não sei o quê, de uma, duas, três. Isso aí a gente fala todo ano. Então o Flamengo não tem que sofrer muito o Fortaleza com e Ceará, eles viajam, isso a gente fala todo ano. O problema é que a gente colocou a tela do Flamengo. Eu tô falando da logística do Flamengo. Então, aí pra mim, você tem ali... que falar do Fortaleza. Sabe a criança, você tá errado. Mas o fulano da escola também fez. Tô falando de você. Então, tô falando do Flamengo. Aquilo ali pra mim é tranquilo. Desde que você botou a tela e começou a discussão, meu Deus, você falou Jesus ainda. Eu lembrei de Jorge Jesus. Jorge Jesus. Lembrei na hora. Jesus, meu Deus, olha o que o Flamengo vai enfrentar. É uma loucura. Falei, meu Deus, cara, não tem nada demais aí. O futebol é assim, quarta e domingo, entendeu? Você joga aqui, e se você tem um jogo mais importante, uma viagem mais longa... Você acha que desgaste? Você acha que desgaste, quando começa quarto, domingo, Libertadores, Copa do Brasil, o que você quer dizer é que desgaste não impacta nada e não atrapalha nenhum de todos os times. Jorge Jesus dizia, né? Você joga na quarta, descansa na quinta, descansa na sexta, descansa no sábado, joga no domingo. Então eu não acho problema nenhum. Porque são caras preparados. Você acabou de falar, hoje o Flamengo tá melhor fisicamente do que ano passado. Jorge Jesus, as pessoas sempre esquecem, né? Porque parece que ele reinventou o calendário. Jorge Jesus caiu na Copa do Brasil assim que ele chegou. Ele repetia time todo jogo. Mentira. Foi mesmo. Não repetia time todo jogo. do Rony. Não. Então, assim, O fato que ele conseguiu ganhar a Libertadores que o Flamengo não ganhava há muito tempo. E ganhou o brasileiro com o pé nas costas. É só pra gente não falar que ele jogou 3 competições e repetia time todo jogo, que não é isso. Não é isso. O trabalho dele é excelente, mas não é isso. O Jorge Jesus tirava no mínimo 3 ou 4 jogadores. Não é. E ganhava direto. Ele repetiu escalações 8 vezes só. Então, assim, o time só jogou 8 vezes. Eu sei porque a gente estava fazendo a votação da bola de prata. Que não existe. Bola de prata e o Felipe Luiz não entrou na bola de prata porque ele não atingiu o número suficiente de jogos para prova que era poupado. Regulamento da bola de prata. Não, eu sou um cara que eu acho que o jogador de futebol tem que jogar sempre nessa linha, Bubu, porque o jogador de futebol evoluiu. O ambiente do jogador de futebol evoluiu de uma certa forma, isso é impressionante. Então você tem o centro de treinamento hoje que é um laboratório. Você vai lá, você tem café da manhã, você tem suplementação, você treina, recupera, faz o trabalho específico. Hoje os jogadores chegam 1h30 antes do treino, né? Porque eles têm que fazer o preventivo. Hoje se faz muito o preventivo antes mesmo do treinamento para você não ter. Então você chega 1h30, você faz o preventivo, você treina, depois do treino você tem a suplementação, tal, tem todos os tipos de... Tem o nutricionista, tem o fisiologista, tem o preparador físico, tem todo tipo de análise. Aí eu acho que o jogador tem essa evolução, eu acho que ele trabalha para isso, né? Ele é feito para isso, construir um ambiente para que ele possa jogar todos os jogos. E eu sou isso e eu bato isso sempre, eu acho que o jogador tem que fazer isso. O que eu falo é sobre, e eu ainda falei aqui, uma sequência de 4 jogos, 4, 5 jogos. Eu acho que o jogador consegue fazer isso. Dentro desse calendário, com viagens, com jogos, eu acho que no mínimo 4 jogos. No mínimo, que eu acho que o jogador consegue suportar pela recuperação, pela preparação. Agora que tem uma pressão mental também, você está falando de mata-mata ali em alguns momentos, Copa do Brasil. Aí entra o que eu estou dizendo, o que eu iria falar sobre o desgaste. Eu mencionei aqui quando nós estávamos discutindo sobre as dificuldades do Campeonato Brasileiro, que esse ano serão bem maiores. Bem maiores. Eu falei há 20 minutos atrás sobre o Fernando Diniz, sobre ele estar preparado pela grandeza do trabalho onde ele chegou. A expectativa, nós estávamos falando sobre isso, a expectativa sobre Flamengo, Palmeiras, esses times, Fluminense, os times que irão brigar pelos títulos, a expectativa é alta, é altíssima. Então você espera sempre um rendimento de alto nível. Sempre rendimento de alto nível. Só que assim, depois de 4, 5 jogos, é natural que você vai ser trocado, porque você tem o desgaste. O Bu fala, não é fácil, não é tranquilo. Eu também acho que é fácil. Você vai, você pega a sua viagem, que nem sempre demora 45 minutos, demora 1 hora, ou às vezes 2, porque você tem que se deslocar, tal, beleza. Você chega no hotel, come, se alimenta direitinho, tal. Tempo de aeroporto, beleza. Só que assim, o desgaste que o jogador tem do jogo para depois se recuperar é difícil. Se você joga 8 horas da noite, joga 9, o jogador de futebol vai dormir 6, 6h30 da manhã. Adrenalina. Claro. Entendeu? Você tem uma série de coisas emocionais que acabam pesando. E aí eu tenho que me basear em 58 dias, você tem 18 jogos. É um pouco complicado isso. Mesmo para mim, que eu acho que o jogador tem que jogar. Tem que jogar. Porque você não tem tempo de recuperação. Se você joga a cada 15 dias, beleza, você consegue controlar isso. Mas em 58 dias, você tem 18 jogos e viagens. E não são viagens fáceis. Você vai para jogar na Paz. Ah, tá bom. Ah, não, coloca o time reserva. O Bolívar, o ano passado, ganhou do Atlético Paranaense. Do Palmeiras. Ganhou do Palmeiras 3-1. reserva. O Palmeiras botou time reserva. Time reserva. Não é fácil. A Libertadores não está sendo fácil. Os times estão
se equivalendo em relação à preparação física e parte tática. E outra, o jogador de futebol tem que tomar as decisões, nem sempre ele vai tomar as melhores decisões. É natural, e aí você tem que respeitar o time adversário. Que der hora também. já com o time reserva contra o Palestino. Essa sequência Sim. funciona. Opa, o Zap Olha, chamou. e olha Vamos lá, que hein? eu sou o cara que defende que o jogador tem que jogar sempre. Sim, sim. Isso aí, Zé, tamo junto. Mas nessa sequência é difícil. Aí o Tite vai ter que aproveitar, e nós falamos sempre aqui desde o começo. O Tite tem elenco para colocar um time a cada jogo. Sim. Né? E pela versatilidade dos seus jogadores também. 9,5. É isso aí, nação. Aí foi mais um vídeo pra vocês. Não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal e deixem seu like, hein? Bora, amigão!